E aí, bicho? Fala, velho. Beleza, velho? Tranquilo? Porra, bicho, massa que você aceitou vir aqui no Com programa certeza, né? participar desse projeto aí que eu tinha. Perfeito. Não tinha nem como eu recusar, com certeza eu viria. Já tem uns anos que a gente se conhece, né, bicho? A gente se conheceu no jiu-jitsu. É, Você falou que você nasceu e criado aqui, mas você morou parcialmente, aonde? eu nasci aqui, em 87. A minha mãe, na verdade, veio passar a lua de mel aqui, gostou, ficou um pouquinho. Eu nasci, voltamos para São Paulo. Eu passei minha infância inteira lá. E só que eu tive um problema. Lá em São Paulo, eu passava muito mal de asma. Hum. Era crises recorrentes, eu tinha muita internação por causa de asma. E quando eu vinha passar as férias aqui, quando eu era pequeno, a minha mãe percebia que eu não tinha nenhum problema, não tinha nenhuma crise. Ela falou, pô, se ele tá tendo uma qualidade de vida tão melhor aqui, por que não voltar para cá? E aí, na cara e coragem, em 98, eu voltei para cá e com 12 anos, tô aqui até hoje. Porra, massa, velho. Você pegou faixa preta quando? Jiu-jitsu? Eu fui graduado faixa preta em maio de 2015. Já faz quase 5 anos. Eu lembro quando você chegou na academia, você era magrinho e agora o cara tá É. um monstro. Eu lutava de leve e pena. Eu já lutei de pena, que é até 70 quilos com kimono. E hoje você tá pesando quanto? Hoje eu tô com 30 quilos a mais. E aí, por que a nutrição? Boa pergunta, velho. Assim que eu acabei o colégio, na verdade, eu lembro claramente no dia que eu tinha que escolher minha profissão. Eu não sabia que era o dia e me entregaram um papel e falou, ó, tu tem que escolher o que você quer fazer, velho. Aí eu falei, caramba, mas não sei. Aí eu marquei direito, porque todo mundo fala, direito tem prestígio, enfim, tem não sei o quer não, eu não tinha uma ideia formada. Então, eu fiz direito, me formei em direito em 2009. Em 2009, eu já estava também muito inserido no jiu-jitsu. Nessa época, eu já estava, acho que, faixa roxa. E eu estava me vendo treinando demais. Nessa época, eu também comecei a estudar para concurso. Na verdade, eu sempre quis direito para fazer concurso. E chegou uma hora que eu estava saturado de estudar, eu não aguentava mais. E eu me vi num checkmate. Eu falei, bom, eu sei o que eu não quero direito. E agora descobri o que eu quero. Eu peguei, juntando os pontinhos, tinha uma época que você me conheceu, foi justamente nessa época, que eu fiz alguns cortes de peso. E eu comecei, por conta própria, a estudar sobre como é que eu faço para baixar de peso para lutar. E por conta própria fui estudando, e aí eu percebi que eu passava o dia inteiro estudando. Eu falei, pô, velho, é o dia inteiro estudando e o restinho do dia treinando jiu-jitsu. Eu falei, peraí, já que eu não tô estudando para concurso, não tô seguindo nada na área do direito, por que não fazer uma guinada 180 graus, completamente ao oposto do direito, né, na área da saúde? E assim eu fiz, com a cara e coragem. Em 2014 eu entrei na faculdade de nutrição e foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida. E me formei há 2 anos atrás também, no meados de 2017, e aqui estou conversando com você hoje sobre nutrição, e dentre outras coisas, né? Pô, legal, legal. É engraçado, né? A gente, eu pelo menos, isso aconteceu comigo também. Eu comecei a me interessar bastante sobre nutrição. Lógico, não sou especialista em nada, mas a gente tenta se aprofundar pelo fato da competição, você querer melhorar a performance e tal. E aí você acaba meio que tentando implementar algumas coisas, fazendo do próprio corpo até uma maneira. Laboratório. Um laboratório, ver o que é que funciona, Aham. o que é que acaba ali. Porque como eu te falei, tipo assim, o meu interesse de ter trazido você aqui no podcast, principalmente, é porque nutrição é um dos assuntos mais polêmicos das últimas décadas. Se você for parar para pensar e ver o quanto de dietas que apareceram ultimamente, e métodos para perda de peso e tal. Hoje o que mais se fala é sobre isso, é uma dieta nova que aparece, é o jejum, é isso, é aquilo. E aí, bicho, você que tá aí no meio estudando sempre, como é que é lidar com esse tipo de novidade o tempo inteiro? Na verdade, assim, desde de quando eu comecei nutrição,
Logo no segundo, terceiro período, eu comecei uma cruzada contra a pseudociência. O meu Instagram, quando eu decidi, falei, vou fazer um Instagram. O que eu queria fazer o Instagram para publicar coisas que eu estudava, que eu via sobre nutrição. E desde o segundo período de nutrição, eu publicava coisas combatendo pseudociência, combatendo modismos, combatendo coisas que pudessem atrapalhar o conhecimento a respeito da nutrição de pessoas leigas. E confesso a você, é uma tarefa árdua, é a mesma coisa, talvez, que você tentar esvaziar a praia com um copinho de 100 ml. Nunca vai durar. Mas é uma coisa que eu gosto e é muito gratificante para mim. Então, eu não vejo problema nenhum. E se depender de mim, até onde eu tiver sanidade mental e puder continuar fazendo propagando esse tipo de conhecimento, eu vou fazer. Tem alguma dieta ou método que você segue? Não, e não deveria ter para nenhum nutricionista. Nenhum nutricionista deveria se auto-intitular nutricionista low carb ou nutricionista do detox ou da dieta carnívora, nada nesse sentido. O nutricionista que faz isso, ele está se reduzindo demais. Na nutrição existem diversas condutas dietéticas, existem diversos modos de você encarar o paciente com o método científico, né? Baseando sempre no método científico, e se utilizar de um método só, como exemplo, a dieta low carb, que de fato tem evidência científica para um determinado tipo de pessoa em um determinado tipo de contexto. Mas você tentar extrapolar isso para todas as pessoas, para um atleta de MMA, por exemplo, que está fazendo um camp preparando para uma luta, que está fazendo 2, 3 treinos por dia, é um tiro no pé. Não é uma coisa que deva se fazer de modo crônico, né, nesse tipo de pessoa. Então, o nutricionista ele não deve se auto-intitular nutricionista de um método específico de dieta, na minha opinião. Entendi. Tem algum procedimento, assim, uma linha que você geralmente segue, meio que universal, e depois você vai fazendo adaptações, dependendo para cada paciente? Não. Na verdade, qual é o primeiro passo para eu começar a cogitar qual vai ser minha conduta? Eu preciso entender o contexto. O grande problema da maioria das pessoas, e aí eu vou extrapolar para outras profissões também, é não tentar entender o contexto que você está tentando implementar a sua conduta. Por exemplo, se você chega para mim, uma pessoa com um senhor de 45 anos, circunferência de cintura aumentada, sedentário, eu vou tratar de um jeito completamente diferente do que um atleta de MMA se preparando para uma luta. É completamente diferente. A ótica, o jeito de falar, as palavras que eu escolho durante a consulta são diferentes. Quanto mais a conduta, entendeu? Então, a primeira coisa é estabelecer qual o contexto. A partir do contexto que eu começo a me ambientar, começo a entender qual é a pegada do paciente que está na minha frente, aí eu vou direcionando. E, sinceramente, não tem nada universal assim que eu possa dizer para você. Sei lá, como dieta flexível, eu trabalho... Não, eu olho para o paciente, vejo quais são as necessidades dele, vejo qual o contexto que ele está inserido, e a partir daí eu começo a bolar o que eu vou fazer com ele. Ou seja, é um tratamento bem individual, né? Tem que ser. Tem que ser, né? Tem que ser. E eu falo isso, e não é um diferencial meu. Não deveria ser, pelo menos. Todo nutricionista deveria olhar para o paciente e enxergar ele de modo único, tentar contextualizar onde ele está inserido e fazer a conduta em cima desse contexto, nada mais. Faz sentido, até porque tem pessoas e pessoas, e tem dietas que, não sei, tô falando assim meio como leigo, que tipo, sim, tem dietas que às vezes se dá com aquela pessoa, tem dieta que já você não tem tantos resultados. Sim. Principalmente, uma das maiores variáveis que a gente vê essa diferença de resultado é a aderência. Se o paciente consegue ou não seguir a dieta por um longo prazo.
Já viu aquela expressão, todos os caminhos levam a Roma? Uhum. É mais ou menos assim. Então, por exemplo, eu posso fazer uma dieta com uma conduta com um cardápio X e outra dieta com cardápio com alimentos completamente diferentes. E ambas as dietas, na teoria, elas surtirem o mesmo efeito. Só que, na prática, a dieta que o paciente vai seguir com mais aderência, por mais tempo, vai ser aquela que ele gostar mais. Então, a aderência é, sim, algo que eu olho para todos os pacientes e tento contextualizar minha conduta sempre com a aderência relacionada à preferência alimentar dele, os horários que ele trabalha, qual é a profissão dele também, que eu acho que é isso importante, enfim. Tem alguma dieta que você assim, não, essa aqui eu condeno, não tem como para ninguém, ou não? Tem muita dieta da moda, muita. A gente estava falando um pouquinho antes, antes de começar o programa, da dieta carnívora. Isso. Essa claramente é uma dieta da moda, não tem embasamento científico algum. Inclusive, uma dieta com muita carne e, ao mesmo tempo, com pouca quantidade de frutas, vegetais, grãos integrais, fibra propriamente dito, é uma dieta que está fadada a prejudicar direta ou indiretamente a saúde de qualquer pessoa, da maioria das pessoas. Tem um estudo bem interessante, por exemplo, que eles pegaram tribos do Alasca, os Inuites, compararam com tribos da África, relacionando a quantidade de fibra que ambas consumiam. E acontece que lá no Alasca, o consumo de fibra é muito baixo. E é o maior, onde tem a maior prevalência de câncer coloretal do mundo. Em comparação, nessa tribo da África específica, não tinha nem histórico de câncer coloretal. Então, fibra, na maioria dos estudos, quando você vê dois protocolos diferentes, e um deles tem um aporte maior de fibra e de alimentos de origem vegetal, possivelmente vai melhorar algum parâmetro de saúde de maneira direta ou indireta daqueles sujeitos. Não me leve a mal, não é uma dieta sem carne, é uma dieta rica em vegetais, frutas, alimentos integrais, entendeu? Você já ouviu falar no um psicólogo chamado Jordan Peterson? Não. Ele ficou bastante famoso lá no Canadá e acabou se tornando famoso mundialmente por uma questão de muito envolvido nesse lance de politicamente correto, etc. E tal, enfim. Ele foi o primeiro cara que eu vi falando sobre essa dieta. Ele me disse que ele tem uma filha, né? Não, ele não me disse. Ele falou no programa que ele tem uma filha e que a filha dele sofria de várias doenças crônicas. Inclusive teve até que fazer uma cirurgia de joelho, repor o joelho, alguma coisa assim. Eu sei que ela sofria muito de doença, ele sofria de depressão e uma série de doenças crônicas. E aí a filha dele começou a pesquisar, acho que já não sabia mais o que fazer, e começou a pesquisar sobre esse tipo de dieta. E inicialmente ele disse que ela só comia carne e legumes. Ok. E agora, e ela ficou praticamente curada de todos os problemas que ela tinha. Ele também, ele entrou na dieta, começou a fazer essa dieta carnívora e também ficou livre dos problemas de depressão, doença crônica que ele sofria. E eles começaram com a dieta de carne, com legumes e alguns vegetais, Sim. E agora é só carne. Que esquisito. Tem duas coisas que eu posso, de maneira indireta, cogitar, que pode ter melhorado a vida dessa menina especificamente. Se for uma doença autoimune, e se ela tiver algum tipo de comorbidade, como sobrepeso, obesidade, na maioria das doenças autoimunes, você perder peso de maneira, qual seja a maneira que for, potencialmente já melhora muito o quadro dessas doenças autoimunes. É uma possibilidade. A outra possibilidade que eu poderia cogitar, na verdade, talvez fosse alguma carência, alergia alimentar, não sei, que ela tinha com algum alimento, ou também, talvez até mais do que essa que eu acabei de citar, o efeito placebo. Efeito placebo ou efeito nocebo também, dependendo da ótica que você utilize, é o efeito mais potente que existe na face da Terra. Muitas vezes é mais potente que o efeito fisiológico, farmacológico de um medicamento. Existem alguns estudos utilizando, por exemplo, o efeito placebo com analgésicos. A pessoa
faz um teste ou uma agulha, enfim, que ela sente dor, dá um medicamento placebo para essa pessoa. Um medicamento placebo seria uma cápsula de farinha ou uma substância inerte que não deveria provocar nenhum efeito. E aí a pessoa repete o teste de dor e a pessoa relata que não sente dor. Isso acontece demais. Efeito placebo está muito presente tanto nessa parte de analgesia, de medicamentos analgésicos, nutrição esportiva. Claramente tem muita coisa relacionada a efeito placebo. Tanto é que um estudo considerado um estudo bom, um estudo que tem um caráter científico um pouco mais rebuscado, é um estudo com grupo placebo, um estudo duplo cego randomizado, que é para controlar justamente essas variáveis, entende? Então, não estou dizendo que nesse contexto ela não melhorou de vida, mas eu não acredito que tenha sido diretamente por causa da dieta carnívora. Talvez foi ou um efeito indireto de uma perda de peso, por exemplo, ou o efeito placebo também. Já partindo para o outro lado, dieta vegana ou vegetariana? Ok. Quais as principais diferenças e o que é que você acha dela? Ok. A dieta vegana é aquela dieta onde a pessoa não come absolutamente nada de origem animal. Inclusive, a maioria das pessoas que também seguem uma dieta vegana, elas não consomem, não só alimento, mas não consomem nada de material que venha de origem animal, incluindo couro, incluindo mel de abelha, enfim. É uma dieta que é necessário tomar alguns cuidados em termos de carências nutricionais, como vitamina B12, ferro principalmente para mulheres, e principalmente para mulheres atletas de modalidade de longa duração, que por si só já tem uma carência de ferro natural. Dietas vegetarianas, elas são relativamente parecidas, só que aí você consegue visualizar a inclusão, por exemplo, de alimentos derivados do leite. E algumas pessoas também consideram comer ovo como normal, tolerável. Mas existem várias vertentes. Então, tem uma pessoa, por exemplo, que pode seguir uma dieta que chama flexitariana. É uma dieta que a pessoa come queijo, come ovo e come peixe. Ou pesquetariano, eu acho o nome. Mas, enfim, existem várias vertentes dessa dieta, e a vegana, de fato, é a mais estrita de todas em termos de inclusão, na verdade, de exclusão de alimentos, né? Ambas baixas em proteína. Hoje em dia, não necessariamente. Existem, por exemplo, suplementos proteicos de alta qualidade, advindo de ervilha, advindo de arroz, soja também, e são proteínas com aminograma muito bom, comparável, por exemplo, com o whey protein, dadas as devidas diferenças, obviamente. Mas hoje em dia, por causa dessa tecnologia, você não pode dizer que necessariamente a pessoa que está com uma dieta vegana, ela está comendo pouca proteína. Se ela consumir esses pós-proteicos, possivelmente ela vai estar muito bem nesse aspecto. 2012, 2013, quando eu estava no Canadá, e aí um dos donos da academia meio que estava estudando a respeito da dieta vegana, raw diet, né, que eles chamam, que você só se alimentava de alimentos crus e frutas, castanha, legumes, esse tipo de coisa. E aí eu acabei entrando nessa onda. Eu falei, vou testar, velho. Eu sempre gostei muito de experimentar como é que eu me sentia, até para ver se faria alguma diferença na performance. Eu não vou mentir para você, eu me senti muito bem, mas eu também acho que essa foi um dos motivos de eu ter me lesionado, não sei. Eu tive uma lesão meio estranha, eu tava fazendo sparring com o Rory McDonald, que lutava no UFC e era campeão do Bellator agora. O canadense? Canadense, é. E aí, já no finalzinho do round, assim, a gente já para acabar o treino, faltava 10 segundos, ele entrou para me derrubar de queda e na hora que eu botei meu pé no chão para defender a queda, o meu joelho fez assim, ó, para um lado. Uma saída aí. Saiu, mas foi muito estranho, assim. Eu não sei se tem alguma coisa a ver, porque muito provavelmente eu tava comendo muita pouca proteína, ou tava deficiente de alguma coisa. Você ficou isso? 3 meses.
Acho que não foi a dieta. Tenho quase certeza que não. Mesmo que fosse uma dieta carente de proteína, eu acho difícil forçar a barra nesse sentido, tendo em vista que o tempo foram apenas 3 meses. Acho que se você tivesse falado que estava, tipo, 2 anos e tivesse mais dados de lesão, tipo assim, eu comecei a me lesionar muito mais vezes, eu acho que a gente poderia começar a cogitar a possibilidade. Do ponto de vista científico, a gente não tem nenhum dado que aponte, por exemplo, a uma maior incidência de lesões por causa de uma dieta pobre em proteína. Pelo menos não que eu conheça. Eu nunca ouvi falar. Mas também falando dos lados positivos, cara, assim, em termos de energia, eu acho que eu nunca me senti tão bem. Agora, tipo, acordava muito cedo, dormia muito tarde, não conseguia dormir, cheio de energia, e levantava. Eu tava dormindo 3 horas por noite, bicho. Caramba. E levantava quicando da cama, treinava 2 vezes ao dia, a recuperação tava perfeita. Dava um treino, descansava, pum, já tava pronto para treinar de novo. Peso baixando, acho que todo dia eu baixava mais ou menos um pound e meio, deve dar o quê? Deve dar um pouco menos de 1 quilo. Quase todo dia. Você baixou quanto de peso? Cara, eu tava treinando para lutar de 77 quilos na época, e era a primeira vez que eu ia fazer essa luta de 77. Anteriormente eu só lutava até 85, por aí. Aí eu comecei a fazer essa dieta, eu tava bem perto do peso já, tipo, faltando 2 semanas. Geralmente eu fico o quê? Quando eu lutava de 77, nas últimas lutas eu ficava... Eu fazia uma dieta até 83, 82 quilos e desidratava o resto. Os 4 quilos? De 5 a 6 quilos. Ok. Desidratava, o resto era mais na dieta. Tá. E quando eu estava fazendo essa dieta, 2 semanas antes, eu já estava bem próximo do peso de luta. Agora, dependendo do treino, da intensidade, eu sentia aquela falta de força, de energia, acho que porque estava pouco glicogênio, pouco carboidrato no corpo, no organismo. Eu acho que talvez, não sei. Pode ser. Eu achei bem interessante esse ponto que você tocou na Raw Diet. Por quê? O corte de peso mais drástico que eu fiz também foi uma dieta crugívora, foi uma dieta com alimentos crus. Foi onde eu consegui cortar, acho que foi de 77 para 68 quilos. Também num período muito curto de tempo. Do ponto de vista científico, eu não sei, eu posso te afirmar, eu não tenho nenhum dado apontando para uma maior eficiência direta de uma dieta com alimentos crus. No entanto, a gente tem alguns achados indiretos. Por exemplo, a gente sabe que alimentos crus que não passaram por um processo de aquecimento, principalmente alimentos vegetais que a gente está falando, né? Alguns alimentos vegetais têm parede celular, a celulose. E a celulose, ela meio que protege, por exemplo, amido. É difícil para o corpo extrair amido quando ele está tudo juntinho num lugar só e não passa por um processo de aquecimento. Que quando você aquece, por exemplo, uma batata, esse grupamento de amido, que está tudo juntinho dentro de uma parede de celulose, ele estoura e fica exposto. Então é muito mais fácil para digerir. A eficiência de absorção de nutrientes é maior em uma dieta que passou por um processo de aquecimento. Uma das hipóteses também, isso aí do ponto de vista antropológico evolutivo, que fala que o cérebro do Homo sapiens se desenvolveu bastante, foi por causa do fogo, de maneira direta, dizendo que os alimentos que passaram pelo processo de aquecimento começou a fornecer muito nutriente para o ser humano. E, obviamente, com muito nutriente, possibilitou que o cérebro também, conforme foi passando a seleção natural, conseguisse se desenvolver nesse ambiente que tinha mais calorias, mais nutrientes advindo de tudo, tanto da carne, quanto da gordura, quanto dos vegetais que passavam pelo processo de aquecimento. Dieta paleolítica. Opa, boa. Na verdade, eu vou começar a falar de um dos problemas. O problema principal, na verdade, se você souber disso, você não cai em nenhuma pegadinha de dieta da moda ou algo do tipo. Correlação não é causalidade. Como é que você pode transportar isso agora para a dieta paleolítica? O que algumas pessoas falam?
principalmente o Cordain, que é um dos caras que propagam a dieta paleolítica. Eles falam que naquela época não existiam doenças crônicas não transmissíveis. E ele está certo. Ou, na verdade, existia muito pouco. Acontece que não era a dieta que fazia com que não existisse doenças crônicas não transmissíveis. Era porque as pessoas morriam muito cedo. Como o próprio nome já fala, doenças crônicas não transmissíveis. Ou seja, o fator cronicidade é essencial para que esses tipos de doenças se desenvolvam, tais como obesidade, diabetes e tantas outras nessa categoria. Então, o que acontece? As pessoas tinham uma expectativa de vida muito curta, porque morriam por infecções, morriam por tribos rivais, desastres naturais, fome, dentre inúmeras coisas. Agora, eu tenho que confessar, dependendo da vertente da dieta paleolítica, tem coisas interessantes. Eu não vou mentir para você. Tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, acho que qualquer vertente da dieta paleolítica apregou que o grosso da alimentação deve se basear em alimentos não processados, alimentos minimamente processados. Eu acho que isso é bem bacana. Também existem algumas vertentes que falam que é interessante ter um aporte de vegetais adequado, seja vegetais ricos em amido ou seja vegetais pobres em amido, como vegetais do grupo A, do grupo B. Só que também tem um outro lado também que eu não concordo muito. Tem algumas vertentes também da dieta paleolítica que falam, incentivam um consumo muito grande de gordura saturada. Gordura saturada não tem nenhum benefício em você aumentar a quantidade de gordura saturada na maioria das dietas. Inclusive pode ter malefício, dependendo do contexto que você está inserido. Então esse é um ponto que eu não vejo muito sentido. Incluindo alimentos como bacon, eles falam, não, coma bacon, que faz bem para a saúde. Eu acho que é forçar muito a barra fazendo esse tipo de statement, né? Falando essas frases, enfim. Entendi. E falando sobre outra coisa que está meio que na moda, jejum intermitente. Ok. Jejum intermitente. Você fala sobre o que do jejum? O que você acha do jejum intermitente? Okay. Eu acho que tem bastante evidência científica. Do ponto de vista bem reducionista, acho que existe aplicabilidade para o jejum intermitente. Só que, primeiro, geralmente quando você está se afogando, você procura a primeira tábua que aparece. A maioria das pessoas que estão desesperadas, elas sempre pegam a tábua que está mais próxima ou que está mais fácil de ser acessada. Então, a internet fornece várias tábuas para essas pessoas. Do ponto de vista científico, o jejum intermitente pode sim fazer com que uma pessoa emagreça. Existem hoje 3 ensaios clínicos onde utilizaram o jejum intermitente junto com treino de força. Então, da parte de esporte, a gente está começando a construir um arcabouço científico acerca do jejum intermitente para performance esportiva. O que a gente tem de achados hoje, desses 3 estudos, é que o jejum intermitente pode ser feito e não vai atrapalhar, por exemplo, para a hipertrofia muscular. Ponto. Para a perda de peso, a gente tem desde 2007, a gente tem bastante estudo. Todos os estudos também apontam que você pode emagrecer com o jejum intermitente. No entanto, não é uma perda mais significativa que uma dieta isocalórica com distribuição normal de refeições. Ou seja, se eu pego uma dieta com 2.000 quilocalorias e faço essa dieta é a versão de jejum intermitente, e faço outra dieta com 6 refeições normais espalhadas durante o dia. Considerando que as pessoas teriam uma aderência em ambos os protocolos, não haveria diferença de peso para as 2 dietas. Então, ela não é melhor, mas como eu falei para você, lembra daquela parte do nutricionista que foca só em um dos métodos e esquece os outros? É uma das armas. É uma das ferramentas que o nutricionista pode ter. Eu diria que ela não seria a primeira. Eu não acho que seja uma coisa eficiente. A primeira vez que eu vejo o paciente ele sentar e falar, vamos fazer o jejum, eu acho que também não é por aí. Mas é sim algo que pode ser feito.
Hoje tem uma linha de pesquisa, eu acho que é bem interessante isso, que é o jejum feito de uma maneira diferente. O jejum que é propagado, que a gente vê bastante, é o jejum pulando o café da manhã. Hoje em dia, tem o jejum puxando as refeições mais pro começo do dia. Então, a pessoa faria o café da manhã, faria um lanche e almoçava, fazia todas as refeições até 3 horas da tarde. E passava o resto do dia de jejum. Esse tipo de jejum intermitente começou a ter evidências científicas a respeito, por exemplo, de melhora à sensibilidade à insulina em pessoas com problemas de glicose, por exemplo. Mesmo que ambas as dietas tenham a mesma quantidade de comida. Aí que eu achei interessante. Mas, de novo, a gente tem, eu acho que uns 2 ou 3 estudos investigando diretamente isso, e alguns estudos com achados indiretos também. Então, é uma coisa que está começando a se construir, a gente não pode se precipitar. Mas, de maneira geral, se é uma pessoa que chega para mim com sensibilidade à insulina prejudicada, com circunferência de cintura aumentada, com peso que precisa perder, e relata, não faço café da manhã, vou dormir às 3 da manhã e faço a minha ceia às 2 da manhã. Eu acharia interessante puxar a maioria do aporte calórico dessa pessoa específica mais para a parte do dia, com toda certeza. Não precisa fazer esse tipo de jejum que eu falei, mas começando a puxar realmente o maior aporte calórico dela ainda durante o dia, acho que seria algo prudente de se fazer. Ela possivelmente iria se beneficiar. E em relação ao aumento da produção de GH e testosterona, os resultados, é mito ou é verdade? É verdade. Só que qual é o grande problema? As pessoas pegam verdades e tiram de contexto. O GH, o hormônio do crescimento, é o hormônio pleiotrópico. O que significa isso? Apesar do nome falar que é um hormônio feito para o crescimento, ele na verdade não é. Ele na verdade tem inúmeras funções. Um dos marcadores de estresse que a gente tem é a elevação do hormônio do crescimento. Então, por exemplo, se eu pego uma pessoa e ponho ela numa dieta restrita, ou eu faço ela ter um estresse fisiológico, por exemplo, injetando insulina nela e causando hipoglicemia, o GH vai aumentar. Tanto o GH como a prolactina. Então, assim, quando você está numa dieta hipocalórica, possivelmente, por causa do estresse gerado, e não se engane, uma dieta com menos caloria que você precisa para sobreviver naquele peso, ela vai causar estresse, um estresse controlado, obviamente, mas esse tipo de estresse, se for crônico e se for de grande magnitude, pode levar bastante o GH. Então, assim, independentemente de ser um jejum intermitente ou não, isso pode acontecer. Períodos de jejum aumenta o GH. Isso não significa dizer que o GH está ali para construir tecido, enfim, entende? É mais por uma resposta do estresse. Você usa algum procedimento de jejum intermitente? Já fiz. Qual que você fez? Todos. Já fiz o de 16/8, já fiz o de 24 a 36 horas, já fiz o Eat Stop Eat, que é o de 24 horas, inclusive tem um livro que eu comecei a estudar, naquela época que eu fiz o primeiro corte de peso, comecei a estudar bastante sobre jejum intermitente. Na verdade, assim como você, ou melhor dizendo, assim como qualquer lutador que precisa bater peso, eu testei muita coisa em mim, incluindo os jejuns, né? E, inclusive, encontrei você na academia um dia desse e você me relatou que estava fazendo jejum. Como foi a experiência? Cara, eu pessoalmente, lógico, fui pensando mais nos resultados fisiológicos, né, do que a gente ouve de GH, testosterona e tal, mas eu pessoalmente eu gosto do teste psicológico. E de certa forma eu me sinto bem quando eu faço jejum. Eu adoro fazer treino de força quando eu estou em jejum. Eu não sei se tem alguma correlação do fato de não o organismo não estar usando a energia para digerir alimento e eu posso direcionar aquilo para fazer força. Não sei, eu sinceramente eu não sei o que é. É mais uma coisa psicológica que eu gosto, mais uma questão do teste do que uma coisa que eu esteja fazendo baseado em conhecimento. E nesse contexto eu até falei para você, eu acho bacana. E tanto é que eu já fiz um jejum que era para testar, não era para eu emagrecer, não era para nada, era para testar meus limites psicológicos.
Aí, do ponto de vista espiritual, psicológico, eu acho que dentro das devidas proporções de segurança, acho bacana alguém fazer esse tipo de coisa. Falando do aspecto psicológico da dieta, todo nutricionista tem um pouco de psicólogo, né? Demais. Nossa Senhora. Demais. O que chega de gente que não precisa de um nutricionista, mas que chega ferrado de cabeça, é impressionante. Todo dia. Todo dia chega uma pessoa ruim que não precisa emagrecer, mas que quer emagrecer, que tem algum problema de imagem, e eu encaminho direto para o psicólogo. Óbvio que demonstrar empatia, eu acho que qualquer profissional da área da saúde, ou melhor dizendo, qualquer profissional que lide com pessoas, é obrigação demonstrar empatia, entender o problema, tentar contornar, dar a melhor solução dentro do que ele sabe da área dele. Mas para alguns casos, como se eu vejo que é uma menina de 50 quilos, já com percentual de gordura muito baixo, e chega desesperada querendo emagrecer, eu sou muito franco com ela. Se ela insiste no problema, eu insisto também que ela vá procurar uma terapia. Eu acho, assim, pelo menos na minha opinião, eu falo por experiência própria. Eu acho que por isso que 11 anos, mais de 11 anos lutando profissionalmente, eu nunca perdi para a balança. Porque na minha maneira de ver, é muito psicológico. Você tem que ter um comprometimento com a dieta, com o resultado que você realmente quer. E eu acho que muita gente peca nisso. Eu quero perder peso. Mas aí não quer fazer o que tem que ser feito. Ou às vezes se engana, ou às vezes até mesmo acha que está fazendo a coisa certa ou tenta se enganar. Por exemplo, teve uma vez, cara, um amigo meu, essa foi engraçada. O Wagner Caldeirão, que lutava no UFC, né, ficou famoso lá no programa do Caldeirão do Hulk, lá, aquele programa do Lata Velha, né? Aí a gente morava junto lá no Rio, e aí eu cheguei em casa e ele... Ô, Fião, ele fala assim, fala meio assim, sotaque dele, pô, Fião, não sei o que é que eu faço. Isso o cara segurando um pacote de Doritos na mão. Nossa Senhora. Eu não sei o que é que eu faço, meu peso não tá baixando. E comendo um pacote de Doritos. Eu falei, olha pra tua mão, desgraçado. É por isso que você não tá batendo peso. Olha o que você tá comendo, cara. Então, tipo assim, pelo menos quando eu fechava uma luta, eu assumia aquele compromisso que, tipo, eu tinha que bater peso. É o primeiro passo para aquela luta acontecer, você tem que bater o peso. E você tem que ter comprometimento com aquilo com que você decidiu fazer. Se você quer realmente baixar de peso, a tua vontade de atingir aquela meta tem que ser maior do que qualquer tentação. E é isso que eu vejo, assim, às vezes em muita gente, e às vezes, agora que eu não tenho mais que lutar, às vezes eu queria perder peso e tal, sei que, e daqui a pouco eu me pego fazendo uma coisa que eu não deveria estar fazendo, comendo um doce, uma coisa que, peraí, mas eu tô indo de contra com aquilo que, será que eu quero mesmo? Eu tô fazendo aquilo que eu tenho que fazer para atingir esse resultado? E eu acho que muita gente falta um pouco disso, né, para conseguir realmente que a dieta dê certo. Tem essa questão do comprometimento, mas tem também que algumas pessoas, simplesmente pelo contexto que elas foram criadas, o background cultural, elas têm uma dificuldade muito maior, mesmo que ela tente ter o comprometimento maior do mundo. Esse seu amigo, por exemplo, possivelmente a dificuldade que ele tinha de bater de peso era muito grande. Inclusive, ele poderia, e é bem comum isso, né? Ele poderia ter algum transtorno alimentar em decorrente de vários cortes de peso que ele tentou fazer. Esportes como artes marciais, MMA, balé, hóquei, que depende de peso corporal, é muito prevalente essa questão de transtornos alimentares, às vezes transtornos de imagem também, como mais os esportes de estética, né, de fisiculturismo, enfim. E é um problema muito comum. Na verdade, atleta de alto nível, como você estava, é um contexto que, via de regra, não é sinônimo de saúde. As pessoas romantizam demais. E você sabe muito bem disso, né? Você possivelmente fez muitas lutas lesionado, você fez muitas lutas onde teve, talvez, uma fraqueza para tentar bater de peso, enfim, né?
Com certeza. Às vezes eu acho que até um pouco o caso dele era um pouco disso, mas um pouco também, às vezes, de criação, sabe? Aquele cara Sim, background. que já a mãe, meu filho, você tá magrinho, tá, come aqui, não sei o quê. Não comeu, você tá comendo pouco, e começa a empurrar a comida e o cara. E aquilo acaba tornando. eu tenho a impressão que o caso dele era mais ou menos esse aí. Mas enfim. Voltando agora um pouco lá para o assunto do veganismo, você com certeza a gente até trocou, falou rapidamente sobre esse assunto. Esse documentário que foi lançado agora no ano passado, The Game Changers. Eu já vi, mas eu sei mais ou menos a sua opinião, mas eu queria que você falasse aqui. Ótimo. Até hoje, eu acho que eu vi um documentário muito bom, na verdade foi um capítulo, né, de um documentário, que realmente tinha embasamento científico, e eu fiquei impressionado, que foi um dos capítulos da série da Netflix chamada Explicando por que as dietas falham. Eu achei bem legal, tem pesquisadores de renome lá. Voltando para o The Game Changers. É um documentário, na verdade é um documentário, não sei se é pseudo-documentário também, não sei, mas é um documentário que é muito enviesado, tem muitos problemas. O primeiro deles é conflito de interesse. Tanto, não sei se é produtor ou diretor, mas também tem conflito de interesse com alguns dos cientistas que estavam lá, que propagavam a dieta vegana, enfim. E eu não estou falando mal da dieta vegana, eu atendo veganos o tempo todo, vegetarianos também, mas o que eu acho que é injusto é mascarar dados, botar uma maquiagem numa coisa que para vender uma ideia para o público, né? Para tornar, basicamente, o resumo do documentário é o seguinte: se torna um vegano e vira um super-homem, vira um super-herói. E não é bem assim. Também fizeram muitas comparações, por exemplo, comparando o homem com o gorila, porque o gorila é muito forte e o gorila... Isso é um silogismo, tá? Silogismos são muito cruéis para quem não tem domínio técnico. O silogismo funciona da seguinte forma, que eles utilizaram. O gorila é o primata mais forte do mundo. E o gorila come muita bambu, muita folha. Logo, para ficar igual o gorila, teria que se comer também muita folha, muitos vegetais. E, na verdade, apesar de, do ponto de vista genético, a gente ser bem parecido em termos de porcentagem, a gente não é um gorila. Tem muita diferença nesses 1% de diferença genética que existe entre Homo sapiens e o gorila. Um dos motivos pelo qual, por exemplo, o gorila é realmente o primata mais forte, ele chega a pesar 160 quilos, é porque ele consegue extrair de uma maneira muito eficiente a energia dos vegetais. A gente falou anteriormente do fogo, né? Porque o ser humano começou, uma das teorias da evolução, né? Porque o ser humano começou a desenvolver o córtex pré-frontal de maneira avantajada. Foi porque, através do fogo, conseguia se expor mais às calorias que tinham no alimento. Só que o gorila não precisa disso. O gorila tem um sistema muito eficiente de extração de celulose, por exemplo. Então ele consegue metabolizar aquilo e transformar em energia. E não se engane, independentemente se você é um humano ou se você é um gorila, para ter 160 quilos de massa corpórea, precisa-se de muita caloria, muita. Tem um detalhe também, que geneticamente ele foi programado para ter 160 quilos. Um homem médio hoje, pelo menos no Brasil, ele tem na faixa de 1,70 m e pouco e mais ou menos 70 quilos, homem eutrófico. Então, assim, esses tipos de comparações, eles são completamente pseudocientíficas. Outra coisa também que eles tentam fazer, e que a Coca-Cola fez isso na década de 20, é tentar associar a ideia de um tipo de alimento, no caso de uma dieta, com os super-homens, né? No caso, a Coca-Cola, na primeira Olimpíada Moderna, tentou associar o nome dela com os atletas olímpicos. E foi o divisor de águas para a Coca-Cola se tornar mainstream. Todo mundo queria ser um atleta olímpico daqueles, os caras que expunham muita saúde, né? Apesar de, como a gente conversou, nem sempre isso é verdade, mas eles aparentavam ter muita saúde, eles eram pessoas com muito sucesso na carreira, eram pessoas extremamente atléticas, as mais atléticas do mundo, e estavam tomando Coca-Cola. As fotos saíam com eles tomando Coca-Cola. E as pessoas viam aquilo e falavam, poxa,
Se eles estão tomando e são daquele jeito, eu também vou tomar. E o filme tentou fazer isso. O filme pegou a dieta vegana, que é uma dieta que pode ser, como eu falei para você, pode ser utilizada por qualquer pessoa. No entanto, ela não é uma dieta que torna você o melhor do mundo naquilo que você faz, em termos de esporte. Ela não vai ter esse condão. E eles tentaram vender essa ideia. No entanto, o filme tem uma coisa que eu concordo, em partes. A maioria das pessoas da face da Terra potencialmente se beneficiaria comendo mais planta, mais plant-based, mais frutas, mais vegetais, mais grãos integrais, alimentos minimamente processados, como a gente falou, mas... Não quer dizer que você teria que ser vegano, né? Exatamente. Correlação não é causalidade. Então, não significa dizer que você tem que, de fato, comer mais alimentos advindos de plantas, de vegetais. Não significa dizer que você tem que deixar de comer carne, tem que deixar de beber leite, tem que deixar de comer queijo. Não por esse motivo. Aí a gente vai entrar na parte ideológica. Se a pessoa acredita que ela está realmente fazendo bem para ela ou para a sociedade, enfim, aí a gente não entra no mérito. Eu como nutricionista, eu sempre pergunto, que legal, você é vegano, etc. Por que você se tornou vegano? Aí tem duas coisas. A pessoa pode falar, eu me tornei vegano porque eu acredito que eu estou fazendo um bem para o planeta. Eu acho isso muito legal. Eu acho isso algo que é admirável, enfim. No entanto, se a pessoa fala, eu me tornei vegano para ser mais saudável, aí eu começo a mudar um pouco o tom da conversa. Não tentando tirar a característica que eu acho que é muito boa, dela comer mais planta, mais fruta. Mas eu começo a trabalhar essa questão com ela e falo, realmente é muito importante o consumo de frutas e vegetais, é uma coisa que traz benefícios, mas você não precisa retirar a carne, os derivados láticos, não por esse motivo. Então eu sempre tento ter esse tipo de conversa com o paciente. Os pacientes que você trata vegano, geralmente eles são pelo menos os veganos que eu conheço, são meio chatos pra caralho. Os caras tentam meio que, você tem que virar vegano, isso, que aquilo, e eu acho isso meio chato, pelo menos da maioria dos veganos, que é mais ou menos o que foi passado no documentário, né? Sim. Que a dieta vegana vai salvar o mundo, que a dieta vegana é isso e aquilo, e na verdade hoje a gente tem uma série de pesquisas já que prova que não tem nada a ver, que não influencia em nada o impacto que ecologicamente ambiental. Eu acho o seguinte, eu vou além ainda do que você falou. Eu acho que qualquer pessoa que tente vender a ideia de uma dieta que ela é superior é chata. Ponto. Não só vegana, mas o pessoal da dieta carnívora é chato pra caramba também, um pé no saco. O pessoal da dieta flexível também, velho. E é uma coisa que tá muito mainstream, essa coisa de dieta flexível, etc. E eu acredito que toda dieta tem que ter, para a maioria das pessoas, um bom nível de flexibilidade. Mas dieta com flexibilidade é diferente de dieta flexível, que na verdade é até um nome meio que estranho, porque não tem muita flexibilidade em você ter os 200 gramas de proteína, 300 gramas de carboidrato para você ter que bater naquele dia, impondo aquele estresse, muitas vezes na pessoa desnecessário, enfim. Então, eu acho que qualquer pessoa que tente vender a ideia de uma dieta que ela seja superior, eu acho que é uma pessoa chata. Realmente. Cara, eu tava até assistindo alguns vídeos, né, do programa Joe Rogan, que ele trouxe o Chris Kresser, que é um especialista em nutrição, para falar sobre esse documentário, e ele, segundo você, explicou esses pontos do porquê a dieta vegana não ser essa maravilha que o documentário demonstra ser, e depois ele trouxe também o James Wilkes, que era um ex-lutador de MMA, que hoje participou do filme, né? Participou do The Ultimate Fighter, e ele é o principal lá do programa. Se eu não me engano, ele também foi o diretor do programa. Do filme. E assim, o que eu percebi é que, tipo, o James Wilkes, ele não estava tão preocupado em explicar o porquê da dieta vegana ser o que ele dizia ser. Ele fugiu de perguntas do tipo, por que a carne vermelha faz mal? Ele não respondia esse tipo de coisa, ele estava mais preocupado em desqualificar o Chris Kresser
que inclusive ele até falou, cara, eu faço uma dieta mais plant-based, mas eu também Não exclui os eu alimentos de não origem excluo animal. de origem animal. Perfeito. E, no entanto, meio que ficou parecer. Parecia que ele estava querendo impor a verdade dele e usando aquela teoria de confirmação, de só usar os estudos que iam de acordo com a narrativa dele, falando de tipo, mas e o estudo tal, não sei quantas pessoas. Ele usou até um número de 100 pessoas. Mas quem são essas 100 pessoas? Quem são os especialistas que você trouxe para basear a tua informação nisso? E aí ele meio que fugia desse tipo de pergunta e ficou, tipo, na minha opinião, ele só comprovou que o Chris Kresser estava certo, assim, que é uma visão bem parecida com a que você falou agora. Eu não vi o podcast, mas isso claramente é um método para se desvencilhar de um argumento, de uma discussão quando você não tem um argumento forte o suficiente. É você, em vez de atacar a ideia, atacar a pessoa. Então isso foi do jeito que você falou. Parece que aconteceu exatamente isso. Usar fatos, né, estudos e comprovações para poder... Pois é, exatamente. Enfim, acho que é isso, né, cara? Deu pra falar pra porra, né? Pô, deu pra falar um bocado, tirar várias dúvidas. Tem mais uma pergunta. Um amigo meu, quando eu falei que você ia vir aqui, a gente ia falar sobre jejum, ele queria saber se você sabia qual é a melhor maneira de se quebrar o jejum. Se existe um certo alimento que é o melhor para quebrar o jejum. Eu, pessoalmente, eu já vi pessoas falando que o ideal é que você quebre com uma gordura boa. Outros já falam, não, que eu já vi também gente falando, não, quebra com carne vermelha e depois você começa a se alimentar de outro tipo de alimento. Do ponto de vista científico, não existe nenhum dado sobre isso. E se alguém falar que de um jeito é melhor que o outro, é porque essa pessoa testou nela e ela achou que para ela foi melhor. Então, assim, não existe um método ideal de se quebrar o jejum. No entanto, tem pessoas que preferem quebrar com alimento um pouquinho menos de gordura, ou um pouco mais de gordura, ou um alimento com um teor de carboidrato um pouco maior para dar mais energia. Isso é completamente anedótico e por experiência pessoal. Então, a recomendação que eu posso dar para o seu amigo é que ele teste que ele acha melhor, que casa melhor com o contexto que ele está inserido hoje, anote dados e faça isso. Agora eu queria acrescentar uma coisa. A maioria do erro das pessoas, principalmente quando a gente fala de dieta, é focar nos detalhes sem enxergar the big picture, o grande esquema das coisas. Por que eu estou falando isso? Nutrient timing, meal timing, qualquer coisa envolvendo jejum intermitente, frequência de alimentação, como que se quebrar o jejum intermitente, tudo isso é mais secundário do que quanto você está comendo de caloria por dia, quanto você está comendo de proteína por dia, como é que está o seu consumo de fibras. Isso é muito mais importante do que esses fatores secundários que eu mencionei. Eu tinha que te perguntar e agora eu lembrei. Dieta ketogênica, qual a sua impressão sobre ela? Keto diet. De novo, inclusive tem agora que você mencionou, aquele episódio que eu falei explicando do Netflix, fala justamente, um dos tópicos é sobre isso. Um pesquisador chamado Kevin Hall, em 2016, ele fez um estudo extremamente bem controlado com pacientes em confinamento, ou seja, eles não saíam, em câmara metabólica, que é um quartinho onde ele consegue controlar tudo o que a pessoa está consumindo e tudo que a pessoa está gastando. Tudo. Então, o que ele fez? Ele pegou 2 dietas isocalóricas, eu não lembro qual era a quantidade calórica, mas é uma dieta normal e outra dieta cetogênica. O que aconteceu? Quando os pacientes, que eram os mesmos pacientes, fizeram a transição para a dieta cetogênica, a curva de perda de peso foi muito mais acentuada nas primeiros 4, 5 dias. Só que o que eu falei? Peso. Quando você entra no processo de transição para fazer uma dieta cetogênica, boa parte do peso perdido vem de água. Água por conta do glicogênio muscular e água também por conta de ureia que precisa ser diluída e expulsada do corpo.
Então, esses 2, 3 quilos que você perde nos primeiros dias na dieta cetogênica são advindos de água. E, no final das contas, e em relação à gordura corporal, o que ele achou? Ele verificou que as pessoas que fizeram, todas as pessoas que estavam na dieta normal e fizeram a transição para a dieta cetogênica, continuaram perdendo a mesma quantidade de gordura. Por quê? Eram ambas dietas isocalóricas, mesma quantidade de calorias. Então, do ponto de vista de emagrecimento, uma não é melhor que a outra. Com relação à performance esportiva, se for uma modalidade onde há uma dependência maior da via glicolítica, como por exemplo, MMA, qualquer arte marcial, na verdade, esportes que envolvam picos de intensidade alta, crossfit também, se for um desses esportes, você não vai se dar bem, possivelmente, fazendo uma dieta cetogênica. Porque tem pouco carboidrato, que vai ter pouco glicogênio muscular, que vai te render pouco desempenho no final das contas. No entanto, se for um esporte que tenha pouca dependência da via glicolítica, pode ser que você se adapte. Não vai ser melhor do que uma dieta normal? Não. Mas pode ser que se adapte e você consiga ter um desempenho semelhante. Eu estava escutando um podcast do Peter Attia, e ele estava falando sobre isso com especialistas. Ele realmente falou exatamente a mesma coisa que você. Eu pessoalmente, eu cheguei a passar um tempo fazendo a dieta cetogênica e na época eu já estava treinando CrossFit. E eu senti muito isso. Eu senti que eu, perdia muito líquido. Dependendo do tipo de exercício, até que ia bem, se fosse mais um cardio, mas quando partia para um treino de levantamento olímpico, que exige explosão, ou seja, reserva, você precisa de glicogênio para certos exercícios, para explosão, aquela energia rápida, eu já não tinha. O pior, na minha opinião, em relação ao CrossFit, seria os WODs que tinham um volume alto, ou os WODs mais longos, com pouco tempo de recuperação, enfim. Para bater PR de carga, de peso, a dieta cetogênica a gente tem já alguns dados afirmando que não vai atrapalhar tanto. Mas para se fazer volume de treino alto em curto espaço de tempo, como é a maioria dos WODs de CrossFit. Mas no caso de força que você está falando, não seria dependendo do exercício? Por exemplo, se você vai fazer um agachamento, talvez não influencie tanto, mas se você for fazer um snatch, um clean and jerk, aí você tem que usar de explosão, aquela coisa rápida, que você tem que ser explosivo, jogar a barra para cima, entrar embaixo e jogar para cima de novo. Será que talvez não fosse diferente no tamanho de força? Vou voltar à pergunta de novo. Quantos agachamentos e quantos levantamentos olímpicos você vai fazer? No caso, se você tá tentando atingir uma carga máxima, vamos supor, de no máximo uma repetição, no máximo. Ok, não vai haver diferença. Ok. A demanda glicolítica para se fazer uma RM de qualquer coisa, seja um agachamento com 1000 libras, como o Ray Williams fez, seja um PR de levantamento olímpico, independente da repetição máxima que você fizer, a demanda glicolítica é baixíssima. No entanto, se for um WOD que tem aí umas 20 repetições, unbroken, de qualquer coisa, boa sorte, porque você vai precisar. Se você não tiver carboidrato no corpo, você vai precisar de sorte, porque vai ser difícil. Você está trabalhando com algum atleta de alta performance hoje? Trabalho com alguns. A maioria da arte marcial, do jiu-jitsu, tem uns 3 que são... Tem uma atleta que está fora, está morando, acho que em Los Angeles, não, ou em Califórnia. Tenho alguns atletas que competem fora também. Esse ano, 2019, teve 2 competições internacionais e os atletas foram. Do CrossFit eu tenho alguns, mas são regionais, eles não competem fora ainda. Tem alguns triatletas também, nenhum realmente de altíssimo nível, mas qualquer pessoa que faça um triatlon realmente é uma competição muito árdua, então requer um nível de preparação maior do que a maioria das pessoas amadoras, né? Um triatlo completo.
Mas basicamente essas modalidades. Existe muita diferença na dieta que você passa para um cara do triatlon, por exemplo, e o cara que faz um crossfit? Muita. Principalmente dependendo do volume que o triatleta está fazendo. Se tiver no meio do final da periodização do triatleta, o volume de treino dele vai estar absurdamente alto. Eu estou falando aí de diariamente 2 horas e meia de atividade, mais 1 ou 2 longões de 4 horas no final de semana. Então, é um volume muito alto, mais alto do que o atleta de CrossFit. Traduzindo isso para a conduta dietética, o que vai acontecer? Esse atleta de triatlo vai estar consumindo a quantidade de carboidrato muito maior do que o atleta de CrossFit. Por mais que o CrossFit tenha uma demanda glicolítica alta, pelo volume de treino, apesar do triatlo ser uma atividade de baixa intensidade, corrida, né? A corrida, o pedal, ser uma atividade de longa duração, baixa intensidade, a gente tem estoques limitados de carboidrato no corpo, e eles queimam muito durante 4, 5 horas pedalando, correndo, nadando. Então, eles precisam de carboidrato, mesmo que essa atividade não tenha um nível de intensidade, talvez como a do CrossFit ou do MMA tem. Pô, bacana. Eu acho que a gente cobriu mais ou menos tudo aí. Irado, porque tem quase 1 hora aqui que a gente está falando. Passou rápido. Obrigado por você ter vindo, cara. E se alguém quiser entrar em contato com você, como é que faz? Onde te acha? Rede social, acho que é o mais fácil. Minha rede social é @Rinaldo_Caporal. Vai estar a minha cara lá, é aberto. Então, o Instagram, né? Instagram. Então, acho que por lá seria mais fácil. Então é isso. Se você gostou do programa e tem interesse em nos apoiar, só entrar em contato com a gente pelo nosso e-mail jambocast@gmail.com e manda um e-mail pra gente e a gente se informa como é que você faz para poder apoiar o programa. Obrigado, Obrigado Rinaldo. você, velho, pelo convite. Tamo junto. Valeu, galera.